uma retrospectiva para o futuro. Parece uma contradição, né? Retrospectiva para o futuro. Como é que pode um negócio desse se retrospectiva diz respeito ao passado, olhar para trás, fazer uma análise, relembrar? Então parece uma contradição, mas o objetivo é olhar para frente também. Depois de olhar para trás, é olhar para frente para tomarmos decisões corretas. No Salmo 90, verso 12. O retorno está funcionando? Tira, pode tirar os dois. Sem retorno. Salmo 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Só pela leitura desse texto nós vemos que o título não é contraditório, retrospectiva para o futuro, porque o salmista Moisés, no caso Moisés que escreveu esse salmo, ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Nós estamos na reta final, nos últimos dias do ano de 2023, e nada mais justo e necessário do que fazer uma retrospectiva das nossas ações, do que nós fizemos, dos planos que nós tínhamos, planos e metas que tínhamos para este ano, os que nós alcançamos, os que não alcançamos. Moisés, quando ele escreveu esse salmo, e ele foi na verdade uma oração, tanto que nas Bíblias antes de começar o versículo diz oração de Moisés, e esta oração começa mencionando que Deus é refúgio para qualquer geração. Coloca o verso primeiro, por favor. Ele diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E Deus verdadeiramente é esse refúgio para qualquer pessoa que possa e queira buscá-lo. Moisés falou isso com autoridade, porque ele escreveu já num período, com certeza passando dos 100 anos de idade, ele estava quando ele escreveu esse salmo, e ele estava passando ainda por momentos complicados lá no deserto, conduzindo uma multidão de pessoas, quando a grande maioria constantemente se voltava contra ele, chegaram ao ponto de querer matá-lo, tirá-lo do caminho, não queriam a liderança, e ele escreveu isso. Então, olha, o Senhor é o nosso refúgio de geração a geração. Então todos aqueles que buscam ao Senhor encontram nele um refúgio seguro. O Senhor é o nosso alto refúgio, para ele nós corremos e estamos seguros. Não importa as aflições que você tenha passado, se você passou as aflições, significa que você esteve refugiado no Senhor, e agora você está em outro período da sua vida. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Moisés fez dele o seu refúgio por muitas vezes, quando o povo se levantou contra, uma multidão contra ele, ele buscou a presença do Senhor, e assim nós podemos buscar a presença do Pai, porque Ele é o nosso refúgio. Aqui ele fala de geração em geração, é para criança, é para jovem, é para adolescente, é para adulto, é para ancião, é para todas as gerações. O Senhor é um refúgio para todos aqueles que buscam a sua face. Aleluia. A vida é muito breve, por isso nós precisamos fazer uma retrospectiva para o futuro. Moisés, ele dá sequência aqui, ele dizendo nos versos 3 e 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. O verso 3 primeiro, perdão, eu pulei ele. Tu reduzes o homem ao pó e dizes:
voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos seus olhos são como um dia. Ele está falando quão breve é a nossa vida. Já que nós temos uma vida muito breve, nós temos que olhar na perspectiva da eternidade. O que nós temos feito, o que você fez durante todo este ano, na perspectiva da eternidade. Todas as nossas ações, elas devem ser voltadas na perspectiva da eternidade. O trabalho seu deve ser voltado para isso, porque a palavra do Senhor diz que tudo que vocês fizeram, seja por obras ou qualquer coisa, seja para o Senhor. Então no seu trabalho, você está trabalhando é para dar um bom testemunho, porque ali as pessoas estarão te observando, e o seu bom testemunho vai fazer com que essas pessoas se voltem para o Senhor. Nós temos que olhar na perspectiva da eternidade. A vida é muito breve, e Deus nos criou para viver para Ele, e viver para Ele é servir pessoas. Moisés, ele serviu a Deus na sua geração, ele entendeu que era necessário servir a Deus. Ele assistiu também uma geração inteira morrer no deserto, porque não quis viver o propósito de Deus para eles. Aquela geração dos murmuradores, que na primeira dificuldade dizia era melhor o passado, era melhor como era quando éramos escravos no Egito. Mas então, quando ele viu tudo isso aí, ele fala nos versos seguintes, ele vai falar dos pecados e tudo mais. Ele está dizendo o que? Eu estou olhando para o passado, eu estou fazendo uma retrospectiva do passado para o futuro melhor, olhando para o futuro. Nós não podemos ser como essa geração de murmuradores. Então eu e você fomos criados para servir a Deus. Primeiro propósito que nós somos criados é adorar, e o segundo é servir a Deus, e nós servimos Deus servindo pessoas. É dessa maneira que nós servimos a Deus. Faça uma retrospectiva do ano de 2023, você tem servido a Deus na vida das pessoas? Você tem mostrado Deus através da sua vida? Como cristãos devemos ver tudo pelo ponto de vista eterno. Então, por isso, antes de falar da brevidade da vida, Moisés no verso 2, ele fala da eternidade de Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Amados, aonde nós estaremos daqui 1000 anos? Aonde nós estaremos daqui 10.000 anos? Aonde nós estaremos daqui 1 milhão de anos? De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Eu tenho certeza da minha salvação, da sua salvação. Então daqui 1000 anos nós estaremos com o Senhor. Mas o que nós teremos levado para junto dessa eternidade? Quais os projetos e os sonhos? O que nós podemos levar para a eternidade? A não ser o servir pessoas, evangelizar, ajudar as pessoas. É assim que nós teremos um galardão eterno. Tudo na nossa vida, eu insisto em falar isso, devemos olhar do ponto de vista da eternidade. A retrospectiva deve ser feita para aprender com o passado e não cometer os mesmos erros no presente e no futuro. Como diz um ditado popular, errar é humano, insistir no erro é burrice, não é mesmo? Então, quando Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ele faz essa retrospectiva do passado para o futuro. Ele está dizendo, eu quero olhar para os pecados, eu quero olhar para onde eu errei, para onde nós falhamos, para que no futuro nós não venhamos cometer os mesmos erros. Com certeza nós vamos errar, porque nós ainda não somos perfeitos, mas nós vamos errar menos, não vamos cometer os mesmos erros. O que você precisa melhorar como cristão, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como pai, como mãe, como irmão? O que você precisa melhorar? O que você precisa melhorar no seu trabalho?
Eu insisto aqui, nós somos luz, aonde estamos, nós somos observados pelas pessoas. As atitudes nossas, elas falam muito alto, muito alto. Então, como tem sido o seu comportamento? Você tem testemunhado de Cristo com as suas ações? Faça essa retrospectiva do passado, para que o seu futuro seja melhor. Vamos orar ao Senhor, que faça que de 2024, um ano extraordinário, vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Eu gosto do texto lá em Atos que diz: tendo Davi servido a Deus, o propósito de Deus na sua geração, morreu. Ele não diz tendo Davi vivido um pouco, morreu. Tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão morrendo sem cumprir com o propósito de Deus. É muito egoísmo nós pensarmos: se eu sou salvo, traz bom tamanho. Claro, é lucro, mas o que eu posso fazer por outros? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento, ó Deus amado. Assim como Moisés, ó Deus querido, escreveu nesse salmo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ó Pai amado, eu quero olhar para trás, ver onde eu errei, no que eu falhei e no que eu posso melhorar, ó Deus querido, daqui para frente, nesse resto de ano que ainda temos e nesse 2024 que está todo por vir, Pai. Eu oro pelo MIB, eu oro pela tua igreja aqui, Pai amado, por cada discípulo, cada ovelha, ó Deus amado, para que cada um possa fazer essa retrospectiva para o futuro, ó Deus, para que possamos servir melhor ao Senhor, servindo pessoas, ó Deus, cumprindo o propósito do Senhor em nossa geração, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus.